Oi, tudo bem com vocês? Daremos início agora à aula 2 da unidade 2. O tema dessa aula basicamente vai ser sobre trabalho termodinâmico. Então, como sumário, a gente vai ver trabalho termodinâmico, trabalho para alguns processos, vamos pegar o gás ideal, trabalho em um ciclo e numa expansão livre, trabalho dissipativo, trabalho adiabático. Bom, a gente sabe que a expressão de trabalho é definido como uma integral de F escalar dr entre os pontos 1 e 2, ok? Tomando esse produto escalar entre vetores como a forma de módulo, a gente sabe que vai ser F cosseno θ dr, ok? Então, o que vai acontecer é que o cosseno θ vai projetar F na direção de dr ou dr na direção de F. Então, de uma certa maneira, a gente vê que a expressão fica unidimensional. Você vai ter só a componente da força na direção do deslocamento. Então, o trabalho vai ficar com a expressão F ds ao longo no intervalo S1 a S2. Okay? Bom, em termodinâmica, a gente vai precisar de trocar F. A gente não trata força, a gente trata, pensando em gás como pressão. Então, a gente vai ter que trocar a força pelo equivalente pressão. Esse equivalente ele é tridimensional. Okay? Essa pressão ela é uma pressão hidrostática. O que eu quero dizer com isso é que é uma pressão que, quando você tem um determinado volume, ela atua perpendicularmente à área desse volume, tá? A superfície que envolve esse volume. Okay? E o deslocamento unidimensional ds, a gente vai trocar pelo volume V. É fácil fazer isso, a gente vai usar essa expressão aqui. Então, vai escrever que F é P vezes A. Então, substitui P vezes A. Então, a integral vai ficar de P a ds, onde A ds é dV. É um elemento de volume. Tá? Então, a integral fica o trabalho como menos a integral de P dV entre os limites V1 e V2. O sinal menos ele é escolhido de tal maneira que, quando a gente tem uma variação volumétrica negativa, ou seja, o gás é comprimido, o trabalho é positivo. Então, o trabalho feito sobre o gás é positivo, tá? Quando a gente tem que trabalho feito sobre o gás é numa compressão. Se o gás está sendo comprimido, o trabalho é positivo. Se o gás está expandindo, dV é positivo, o trabalho é negativo. Ok? Vamos lá. Então, se a diferença de pressão entre o gás e a vizinhança for infinitesimal, esse trabalho vai ser reversível. Então, é possível você ir de um volume 1 a um volume 2, tá? Reversivelmente, quando a diferença entre a pressão do gás, pressão interna, pressão do sistema e a pressão externa, a pressão da vizinhança, for infinitesimal. Então, fazendo dessa maneira, a gente vai de um volume 1 ao volume 2 e é possível reverter esse processo, ok? Bom, o trabalho não é uma propriedade de estado, então o seu valor, o valor que a gente calcula, depende do caminho, tá? Em geral, depende do caminho que é tomado para ir de 1 a 2, ok? Então, vamos calcular aqui o trabalho para dois processos, para gás ideal. Tá? Então, nessa figura aqui, a gente tem um diagrama PV, em que a pressão é mantida constante, enquanto o volume vai de VA para VB. Ok? Então, usando a definição, então o trabalho vai ser menos P dV entre os volumes VA e VB. Como a pressão é constante, vai para fora, vai ficar só a integral de dV, então vai ser VB menos VA.
onde observa aqui que se a gente estiver indo de A para B, ou seja, a gente está expandindo, VB é maior que VA, isso aqui dá positivo, o trabalho vai ser negativo. Então, na expansão, o trabalho é negativo. Ok? E o contrário ocorre numa contração, e o trabalho será positivo. Agora aqui a gente tem um trabalho, esse aqui é um trabalho isobárico, né, que a pressão foi constante. Agora a gente pode realizar trabalho ao longo de uma isoterma, tá? Então a temperatura é constante, esse é o caminho escolhido. Então o que a gente tem? Nós temos que o trabalho é menos PDV entre VA e VB, né? E aqui no lugar da pressão, como é gás ideal, sendo gás ideal, a gente sabe que a pressão vai ser nRT sobre V. Então, vai ficar a integral de nRT sobre V dV, né? nRT, como a temperatura é constante, vai para fora, nRT vai para fora, vai ficar a integral de dV sobre V, que é Ln. Então, substituindo os limites, né? Vai ficar menos nRT, que multiplica Ln de VB menos Ln de VA. Por propriedade de logaritmo, a gente sabe que isso aqui é Ln de VB sobre VA. Ok? Então, trabalho isotérmico para o gás ideal ficou menos nRT Ln de VB sobre VA. Onde, como a gente está expandindo, né, indo de VA para VB, VB é maior que VA, o logaritmo disso vai ser positivo, o trabalho vai ficar negativo, que é o que se esperava como a gente já tinha definido. Ok? Se a gente estiver comprimindo, VB é menor que VA, esse logaritmo aqui dá negativo, e a gente tem que o trabalho é positivo. Continuando, agora a gente vai ver como que fica a expressão do trabalho em um ciclo e numa expansão livre. Então aqui é uma figura que mostra um gráfico pressão-volume, né? Então a gente faz um ciclo no sentido de que a gente vai desse ponto inicial, por esse caminho, até o segundo ponto, e depois retorna ao ponto inicial por esse outro caminho. Ok? Bom, a gente já viu que trabalho depende da trajetória, em geral, né? Então, o que vai ocorrer se a gente realizar o trabalho num ciclo fechado? Então, a integral de PDV no ciclo fechado vai ser diferente de zero, ok? E o trabalho aqui é exatamente essa área destacada aqui entre as duas trajetórias, né? O trabalho, ao sair do ponto inicial para esse ponto final, seria a área abaixo dessa trajetória, né? E seria um trabalho, como está na expansão, seria um trabalho negativo. O trabalho, ao sair desse ponto e até o ponto inicial, seria dado pela área abaixo dessa trajetória. E seria trabalho positivo. O trabalho, a gente sabe que é uma quantidade escalar, a gente ia somar trabalho negativo na expansão com trabalho positivo na contração. O resultado líquido seria a área envolvida por essas duas trajetórias aqui, tá? Indicando então que o trabalho no ciclo ele é diferente de zero, tá? Porque trabalho não é uma propriedade de estado. Então a gente viu que se fosse uma propriedade de estado, se a gente tomasse o valor dela, a variação no ciclo, né, num processo em que a gente saía de um ponto inicial e voltava a esse ponto inicial por qualquer trajetória, daria zero, mas para trabalho isso não é verdade. Ok? Então, como disse, né, o trabalho não é uma propriedade de estado. Agora a gente tem uma expansão livre. Então, o que é uma expansão livre? A gente tem aqui uma caixa em que tem gás desse lado e aqui é evacuado. E tem uma parede separando essas duas regiões, tá? Numa expansão livre, então o gás vai fazer o quê? Se você abre e permite que o gás ocupe a região de onde ele está para a região evacuada, o gás, ao sair dessa região e ir para a região evacuada, ele não sofre nenhuma resistência, não tem nenhuma força contrária impedindo que ele se expanda.
tá? E a expansão livre ela ocorre muito rapidamente. Então, o que vai acontecer é que o trabalho numa expansão livre, ele é nulo, tá? Porque exatamente que não tem a pressão que o gás está fazendo, ele está fazendo contra nada, né? Que tem ausência de gás. Então, essa integral, ela vai dar zero, sempre, tá? Numa expansão livre, independente de quanto o volume muda, né? Que eu coloquei, se você vai expandir de V para 2V, mas podia ser de V para qualquer quantidade de V, tá? Então, o trabalho numa expansão livre para qualquer gás, ele é nulo, ok? Ok, então vamos continuar. Agora vamos falar sobre trabalho dissipativo. Bom, o que é trabalho dissipativo? Tem dois exemplos aqui, que é o seguinte: imagina então que você tem um gás encerrado numa região. E há um rotor lá dentro que é movido por um motor externo. Tá? Quando esse motor externo gira, esse rotor gira também e ele vai realizar trabalho sobre o gás, ele vai agitar o gás. Okay? Se a gente faz numa direção, né, se gira numa direção, o gás vai ser agitado. Se a gente muda a direção de rotação, o gás continua sendo agitado de qualquer maneira, ele vai sempre entregar energia. Então, esse tipo de trabalho, não é possível você inverter o sentido em que o trabalho ocorre e você transferir energia do gás para o agente que estava realizando o trabalho, como é, por exemplo, no reversível, né? Se você vai de 1 para 2, reversivelmente, então o trabalho é positivo por exemplo, pode ser positivo de 1 para 2, quando você retorna, se o trabalho é reversível, o trabalho passa a ser negativo, ok? Mas trabalho dissipativo ele é sempre o trabalho feito sobre o gás, tá? Outro exemplo seria se a gente tiver uma resistência dentro do gás. Então, você tem um fio, tem um resistor. Tá? Esse resistor, se passar uma corrente, vai liberar energia. Ok? Se a gente inverter o fluxo de corrente elétrica, a energia vai ser liberada na mesma quantidade. Ela está relacionada basicamente com o valor do resistor e a intensidade de corrente. Tá? Então, sempre o que está acontecendo é que o agente externo, nesse caso uma fonte de corrente, ela está realizando trabalho sobre o gás, tá? Independente do sentido da corrente. Então, esses dois exemplos de trabalho dissipativo ilustram que é muito comum a gente ter trabalho dissipativo, né, em vários sistemas. Trabalho que seja reversível é muito difícil. E o trabalho dissipativo ele é sempre irreversível, tá? Então, aqui, ó, o que acontece? Um trabalho dissipativo, a gente viu que no trabalho feito reversivelmente, a gente pode escrever, por exemplo, como uma integral de PDV, onde P é uma propriedade intensiva e V é uma propriedade extensiva. Tá? Então, processos reversíveis é sempre possível escrever uma expressão de trabalho onde você vai entrar com uma propriedade intensiva e uma propriedade extensiva. E aí, você conhecendo como P muda com V, você faz essa integral. Só que o trabalho dissipativo não existe uma expressão desse tipo. Tá? Não, a gente não tem como calcular o trabalho através de uma expressão como essa. É possível calcular? Sim. De outras maneiras, a gente vai ver quando chegar na primeira lei da termodinâmica. Ok? Mas, por uma expressão desse tipo, não. Ok? Então, como eu já disse, né, um processo em que ocorre trabalho dissipativo, ele é irreversível. Ok? Agora, vamos falar sobre o trabalho adiabático. Bom, essa figura aqui é uma figura na qual a gente vai realizar trabalho adiabático. O que é essa figura? Nós temos uma seringa, né?
essa fronteira aqui é adiabática, então não há troca de calor com a vizinhança. E esse êmbolo aqui, ele pode se mover. Pode se mover para baixo, pode se mover para cima, de tal maneira que o gás pode ser comprimido ou pode ser expandido quando ele vai para cima. Tá? Tem aqui o gás. O que ocorre? Se o único tipo de trabalho que for a compressão ou expansão do gás de forma quase estática, né? Ou seja, você vai para um estado de equilíbrio, para outro estado de equilíbrio, onde a diferença entre estado de equilíbrio e outro é infinitesimal. Né? Então, você tem, nesse caso aqui, a propriedade que está mudando, a configuração que está mudando é o volume. Então, você comprime, diminuindo o volume infinitesimalmente, espera a pressão entrar em equilíbrio. Ok? Então, a pressão, quando o valor dela não mudar, aí você fez um processo, aí você esperou, entrou em equilíbrio, e como você variou infinitesimalmente, isso é reversível. Ou seja, se eu relaxar a força que eu estava fazendo aqui, aumentando a pressão, um pouquinho, deixando ele expandir pela mesma infinitesimalmente, eu volto à situação original. Tá? Então, se o único tipo de trabalho for feito de forma quase estática, esse trabalho é adiabático. É adiabático por quê? Porque a fronteira não permite troca de calor, tá? E ele é reversível. Ok? Mas tem um resultado mais geral. Se você realizar qualquer processo adiabático aqui nesse gás, tá? Reversível ou irreversível, beleza? Você faz isso entre dois estados de equilíbrio. O trabalho total é o mesmo independente do processo. Tá? Então, somente nesse caso em que o trabalho é todo tipo de trabalho, reversível e irreversível, seja adiabático, o trabalho ele independe do processo. Então, se você tomar o trabalho adiabático, ele vai ser menos a integral entre os estados 1 e 2, que você está por onde você tem um processo, ela vai ser uma diferencial de trabalho diabática, tá? E isso independe da forma que você vai de 1 para 2, ok? Então, isso é chamado de trabalho diabático e ele independe da trajetória. Mas a gente sabe que o trabalho, de forma geral, o trabalho não é propriedade do Estado, não é porque a gente fez ele adiabaticamente que ele vai ser propriedade do Estado, ele não é, tá? Mas, para esse único caso, ele é independente da trajetória. Isso seria o equivalente lá em mecânica a gente pensar em trabalho de forças conservativas, né? Em que o trabalho de forças conservativas ele também é independente da trajetória, ok? Então vamos com isso a gente na verdade termina. Essa aula foi mais curta, que eu deixei para falar apenas de trabalho, tem uma figura que eu usei do livro do Cio Sami novamente. Então, a gente se encontra daqui a pouco para a aula 3 da unidade 2. Até mais.